não se habituem. Está aqui o miúdo, sou eu que trago as câmaras, sou eu que trago os microfones. Sagrado Balneário, António Carraça. Fechei, ó. Grande, muito. Cá estamos. Exatamente. E isto continua a ser aqui um espaço que tu, Maravilha. com certeza, que jamais esquecerás. Saudades, não é? saudades. Vou-me sentar aqui, não é? É o teu número, pá. suposto. É o teu número. É um craque na claquete. É? É um craque. E não se engana. Deixa eu ver. Que Nuno Gomes, Sagrado Balneário. Não perdeu. Não perdeu. maravilha. E está forte? Foi espinafres ao almoço, querias o quê? Um mês a fazer estágio em Hollywood, pá. Daqui a fazermos. Já vai. Muito bom, muito bom. Olha, Grande mister. epá, Nuno Ribeiro. Não sei quem é. Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro. Não sei quem é. Mas eu também não. Não, mas que ficou com uma marca de golo e que se transforma aqui o Nuno Ribeiro no Nuno Gomes. E o Nel Vingada, não sei se está a ver ou não o nosso Sagrado Balneário, com certeza que vai relembrar, portanto, esta passagem, porque o teu nome, Nuno Ribeiro, acabou por ser substituído por Nuno Gomes. E este Nuno Gomes nasce como? É verdade. E o Mr. Nelo Vingada, chegamos a ter algumas discussões, entre aspas, sobre isso. Mas nasce em Amarante, nasce desde, sei lá, desde que eu me lembro de ser gente, quando começo lá em Amarante a dar uns toques na bola, ainda antes de eu ir para o Amarante Futebol Clube, organizar, eu não, mas a Câmara e as freguesias organizavam ali uns torneios no verão e eu entrava pela minha freguesia, ou às vezes era por uma loja de desporto que patrocinava a equipa. E nós entrávamos nos torneios e era sempre uma animação e aquilo servia também para o Amarante Clube fazer ali uma espécie de recrutamento para o clube e foi até daí que eu depois dou o salto para os infantis do Amarante. Mas ali nessa altura eu usava já o cabelo assim comprido e existia naquela altura o Fernando Gomes, não é? Que era sempre, a maior parte das vezes, o melhor marcador do nosso campeonato e a malta começou-me a chamar, porque eu jogava à frente, marcava golos, vencia lá os troféus de melhor marcador e a malta começou-me a chamar Nuno Gomes, o treinador era um primo meu, também era por isso que eu jogava e ficou, começaram-me a chamar Nuno Gomes, nem fui eu que adotei o nome, ficou assim, porque eu depois chego ao Amarante e o treinador a fazer ali a chamada, porque éramos uns 50 ou 60 miúdos para treinar, tipo à experiência, a dizer o meu nome, tu é que és o Nuno Gomes, não é? E eu, 10 anitos, sou eu. Vamos embora. E ficou. Com 14, 15 anos fui para o Boa Vista, já estava praticamente, só faltava mesmo adotar no bilhete de identidade. E houve essa situação depois na seleção. O Mr. Nelo Vingada, houve uma altura em que falou muito comigo, mas tu és Nuno Ribeiro, porquê Gomes? Inclusive, eu tive, depois dessa conversa eu jogava no Boa Vista, com o Major Valentim Loureiro, e ele nem pensar, tu és o Nuno Gomes, porque a mim ligam-me, semana a semana, ligam-me do estrangeiro, ligam-me de Portugal, os clubes, não me perguntam pelo Nuno Ribeiro, perguntam pelo Nuno Gomes. Tu, se mudares de nome, ainda baixa o preço. Por isso, é Nuno Gomes. O Nelo é que não dava para os ajustes, não é? Mas o Nelo é que não dava para os ajustes. O Mr. Nelo queria que eu jogasse com o meu nome verdadeiro e achava que não fazia muito sentido eu estar a usar um apelido
A determinada altura da minha carreira também, e aí eu próprio já comecei a estranhar quando alguém me chamava Nuno Ribeiro. Mas tu federaste, antes de seres federado em futebol, foste federado em mais outras modalidades esportivas, o que é uma... Vocês estiveram mesmo a fazer o trabalho de casa. A sério? A sério, pá. Ele te diga, ele conta. Handball, não sei se é dessa que estava a falar, e canoagem. E canoagem. E canoagem. Lá em Amarante existe o Rio Tama. Exato. Mas a canoagem era mais no verão. Era. Quando o tempo começava a mudar, Pois claro. já sofríamos, muito frio, já deixava as pagaias de lado e a canoa e voltava ao futebol. Concorri em algumas provas, em canoa tem lá 2 ou 3 medalhas de K1 e K2. K1, K2. E o handball? Pois. O handball foi um- E para aí. Era guarda-redes. Pois era aí que eu queria chegar. Quer dizer, como é que um guarda-redes de handball se transforma no goleador Nuno Gomes? Pá? Eu morava ali ao pé de uma escola, onde essa associação também tinha uma equipa de handball e onde treinavam. E onde muitos dos meus amigos jogavam. E eu muitas vezes ia com eles ver os treinos. Era ali ao lado de casa, um pavilhão da escola. E de vez em quando entrava com eles para treinar também. E ia para a baliza, não é? Porque eu era aquele que não sabia jogar. Ia para a baliza. E comecei a apanhar o jeito. Não. Comecei a gostar de estar ali com os meus colegas e de treinar. E houve realmente uma época em que eu estava inscrito na equipa e era o guarda-redes. Levamos uma vez, levamos, não sei, foi 30 e tal, a 0. A zero. A 0. A zero? A 0. E acho que era com o Porto. E eram fortíssimos. Eles vinham, eu era o guarda-redes, às vezes eles vinham isolados contra mim, os matulões, e eu saltava com os olhos fechados. E fiz ainda umas viagens para jogar ali na zona norte. E foi divertido, mas houve uma altura em que eu cheguei a estar federado na associação de canoagem e na associação de futebol, onde um diretor do Amarante veio ter comigo e disse: Nuno, houve aqui não foi uma queixa, mas alguém ligou dizer que tu não podes, a partir de agora, só podes estar federado num desporto, numa associação, e portanto tens de escolher, tens de deixar de lado. E eu nem foi preciso escolher nada, porque eu já sabia o que é que queria, não é? Mas deixei de conseguir conciliar esses 2 desportos. O handball foi só uma época. Depois dessa derrota eu percebi que não era para mim. Não era a tua praia. Depois fazes ali no Amarante fases iniciadas, não é? Sim, infantis e iniciados. Eu faço infantis do Amarante no primeiro ano, salvo erro, posso estar a dizer alguma asneira, mas foi como venderam a mim, o primeiro ano que houve Nacional de Infantis. E depois fiz mais 2 épocas de iniciados e vou para o Boa Vista. Mas esse ano de infantis foi muito bom. O Amarante conseguiu passar a primeira fase, foi à segunda fase, apanhamos 4 equipas, uma delas o Porto, também era essa geração desse ano e do meu ano, o Porto era fortíssimo, tinha o Madureira, o Rui Oscar, o Boque, fazia golos, nunca mais acabava. E também levamos ali uma bela de uma cabazada, uns 9 ou 10-0, mas as outras equipas eram o Craques de Lamego e o Bragança. E há uma história gira também em Bragança, que foi a primeira vez que eu joguei num campo relevado. O nosso campo era pelado, no estádio do Amarante, agora não, mas na altura era pelado e nós jogávamos no pelado sempre. Mas em Bragança fomos a Bragança e jogamos no estádio municipal de Bragança, relevinha. Eu fiz 2 ou 3 golos, não sei se foi 3-0, se foi 2-0. Eu sei que marquei 2 golos, porque eu tenho lá o recorte que o meu pai me guardou do jornal. E o meu pai seguia sempre a equipa, com os outros pais, não é? Muitas vezes até eram eles que nos levavam. Eu estava todo contente, estávamos todos contentes na relva. E eu fazia uma finta, um toquezinho, puma, deixava-me cair para a relva, ficava ali. Olha, eu por acaso... Ficava ali. E o meu pai na bancada. Tu ainda não eras... Levanta, estás sempre a atirar para o chão. Primeira vez nós não nos esquecemos. Mas depois fui para o Boa Vista. Boa Vista, é verdade. Mas estiveste para ir mais cedo, até. Só que não foste porque os teus pais... Houve ali sempre um assédio muito, muito forte do Boa Vista, também do Porto. Mas os meus pais não me deixaram ir. Naquele ano
não me deixaram ir porque eu era tinha 13 anitos ou 14. Eu fui a fazer 15 anos no ano a seguir. E muito por culpa de um colega meu que também foi para o Boa Vista no mesmo período. Com essa vantagem de ter um amigo que jogava comigo no Amarante, que era o Flores, o Rei Preto, um abraço para ele. Lá convenci a dar a volta primeiro à minha mãe. A minha mãe foi mais fácil de convencer. E depois, com a ajuda da minha mãe, convencer o meu pai. Mas lá convenci os meus pais, o meu pai muito preocupado com os estudos, e lá fui. Eu, sei lá, no primeiro ano inteiro, eu todas as noites, era quase diário. Eu atravessava a rua para a cabine telefónica, não havia cá telemóveis, não é? Sim. E naquela altura, Amarante-Porto eram 2 horas de carro. Não era 30 minutos ou 40 como são agora. Eram 2 horas de carro, não havia autoestrada. E, portanto, eu chorava todos os dias. Eu, durante o dia, punha moedinhas ao bolso para a noite ir à máquina e carregar de moedas para falar com a minha mãe, com o meu pai. O meu irmão era mais novo. Chorava muitas vezes, porque tinha saudades, não é? Mas depois, lá está, tinha um amigo. Eu fui para um quarto onde éramos 5. Estávamos 5 num quarto. Era eu e o meu amigo de Amarante, o Flores, como já falei nele. E depois havia malta de todo lado. E ficávamos ali, só que a senhora ia embora, não é? Nós almoçávamos e jantávamos no clube. No clube. O clube, o estádio do Bessa, de certeza que vocês se lembram, tinha um restaurante. Tinha um restaurante. Antigo. O clube dava-nos umas senhas e nós tínhamos a senha de almoço, a senha de jantar. Tá. As escolas eram ali em frente ao estádio, também ainda existem. Comecei a faltar algumas aulas, primeiro porque não estava mesmo fisicamente, vinha para a seleção, ia para torneios. E depois porque comecei a ir, a matéria já não era o que eu dava, já não tinha tanta paciência para as aulas. O 10º ano aconteceu, nesse ano, nós temos Campeonato da Europa Sub-16 e eu não vou ao Campeonato da Europa Sub-16. E aquilo para mim foi, não vou porquê? Nós tivemos que fazer uma pré-eliminatória para ir ao Europeu com a Suécia. Fomos à Suécia, perdemos 2-0. Depois a segunda mão, que seria em Portugal, não pôde ter sido em Portugal, não interessa para aqui, mas foi por causa de um episódio no anterior europeu que um guarda-redes nosso fez uma maluquice. Na Escócia. Fez uma maluquice, fomos jogar as Geiras de La Frontera e ganhamos 3-0 e fomos apurados para o europeu. Mas eu no final do jogo, porque me peguei com o fiscal de linha durante o jogo, a cumprimentá-los, mandei o fiscal de linha para um sítio que nós sabemos, não é? E eles escreveram no relatório e eu levei 4 jogos de suspensão. E não fui ao europeu. E aquilo bateu-me forte. Era um primeiro europeu, não é? Claro. E ainda por cima, a Federação e os misters, o professor Agostinho, o mister Nel Vingada, o Rui Caçador, decidiram trazer-me para o estágio antes deles irem para o europeu. Tive 10 dias. Não é? Depois eles vão embora e tu vais para casa. À saída do hotel, eles foram para o aeroporto, eu fui para a estação de Santa Apolónia para ir para o norte. Eu jogava no Boa Vista. Foi o comboio todo a chorar. A viagem toda. Depois, nos dias a seguir, eu não queria saber das aulas para nada. E por acaso, aquilo marcou-me imenso. Felizmente consegui depois, em sub-18, ser campeão da Europa. Mas esse marcar golos dessa maneira para essa seleção e há depois alguém já nos cenas que deve andar com a pestana aberta, não é? Dentro do próprio clube. No clube, o Mr. Manuel José foi importantíssimo. Portanto, Foi importantíssimo o Mr. Manuel José. Foi o Manel que foi o teu primeiro treinador nos séniores. Foi. Há uma história engraçada com o Mr. Há muitas histórias com o Mr. Manuel José, mas foi o Mr. que quis que eu ficasse na equipa. Eu acho que não sei, posso estar a cometer algum erro, mas lembro-me do Petit, por exemplo, ter sido emprestado ao Esposende. O Ricardo Silva, no central, também foi ao Esposende. O Delfim, que entretanto também já tinha vindo da Amarante, que era da minha terra também, que veio viver comigo para o Boa Vista, também foi ao Desportivo das Aves depois. Havia ali uma série de clubes que o Boa Vista, alguns júniores que queria ficar, mas que via que se calhar que ainda não estavam preparados, emprestava ali na zona, ao Esposende, ao União de Lamas, ao Aves. Mas o Manuel José, na conversa que teve comigo, disse: eu quero ficar contigo aqui, não quero que vás emprestado, apesar de provavelmente tu não ires jogar muito, até porque nós vamos buscar já assinou um jogador marroquino
que é um ponto de lança espetacular, e tu vais ver nos treinos, vais aprender muito com ele. E portanto vai-te fazer bem também estares aqui com ele e não sei o quê. Tudo bem, mister, obrigado, vou fazer tudo para o mister contar comigo e tal. E era o que eu queria, o meu sonho era poder subir à equipa principal. Eu, entretanto, saio para ir fazer os Jogos Olímpicos e quando regresso, o mister mete-me logo no primeiro jogo que eu tinha acabado de chegar, ele mete-me logo ao intervalo num jogo que até era para as competições europeias, com o MIPA 47. E eu, praticamente a primeira vez que toco na bola, fiz gol. No primeiro ano não fiz assim muitos jogos, mas, deixa-me dizer, esse jogador marroquino fez 2 joguinhos. Aprendeu foi contigo. Aprendeste muito com ele. Fez 2 joguinhos. Aprendeste muito com ele. E acho que nem fez nenhum golo. Entretanto, ele depois foi embora logo. E treinei muito com o mister no final dos treinos. Ele pegava em mim e tinha muitas conversas comigo e dizia, porque na altura já se falava muito que a nossa seleção principal, que lhe faltava ali a questão do ponta de lança, do 9, não é? Exatamente. E então ele dizia-me, e não me vai levar a mal por eu dizer isto, que ele dizia: Nuno, tu queres ganhar muito dinheiro ou ser milionário? Porque tu vais ganhar muito dinheiro de certeza, porque tens qualidades, tens futebol para isso. Agora, se tu quiseres ser milionário, tu tens que jogar ali mais à frente. Tens que jogar ali mais à frente, porque ali é que falta malta na nossa seleção, é ali é que falta malta no nosso país e é ali que tu vais ganhar muito dinheiro. E eu, mister, não, eu quero ganhar o mais dinheiro possível. Eu era aquele jogador que não gostava de ficar ali fixo entre os centrais. Porque muitas vezes a bola não chegava e eu estou aqui à espera da bola, quero tocar na bola, quero participar no jogo. E às vezes até vinha estragar, o Rui Costa ficava danado comigo, vinha estragar, tirar o espaço. Não é? Tirar o espaço. Vinhas-te associar, agora sabes que sim, está bem. Vinhas-te associar para eu vinha participar, e depois apareces a finalizar. Vinha lançar os meus colegas nas aulas para depois ir para... Mas o mister insistiu comigo para eu ficar mais fixo, para apurar também as técnicas de finalização, não é? E portanto o mister foi muito importante para mim e foi-me lançando aos poucos. Eu também tive uma sorte danada, já lhes disse isso a todos, praticamente a todos. Infelizmente o Jaime Alves faleceu há pouco tempo, mas eu tive uma sorte danada com o balneário que apanhei quando subo ao Boa Vista. Vocês andaram lá e sabem muitas vezes que isso também ajuda, não é? Mas esse balneário foi fantástico. O Alfredo, tinhas um bom balneário, boa gente. O Alfredo, o guarda-redes, o Bobó, Caetano, Jaime Alves, Paulo Sousa, Pedro Barney, Nogueira, o Casaca, tudo malta 5 estrelas. O Nelo, um palhaço. O Tavares. Na frente era o Arturo, um brasileiro, que depois foi para o Porto. Bom jogador. Apanhei ali o Ricky, em alguns momentos. Marlon Brandão. Tínhamos ali gente que já era batida na Primeira Liga, até tinha estado em outros clubes, mas muitos jogadores também acompanhavam o Manel José e tínhamos ali um ambiente fantástico. Eu vi o vosso programa com o Ricardo Nascimento. Ricardo. E eu e o Ricardo éramos um bocadinho aqueles os mais novos. Os mais putos, não é? O Martelinho, era eu, o Martelinho. Martelinho era, apesar do Ricardo e o Martelinho são mais velhos do que eu, 1 ou 2 anos, mas nós éramos os mais novos. O Ricardo Nascimento, fartei-me de rir a ver o programa com ele, porque ele realmente era uma figura. Era uma figura. Há pouco falámos de uma figura que marca a história do Boa Vista, que é o Major Valentim Loureiro. Sim. Com certeza que tens, ao longo, mesmo da tua curta passagem que foi pelo Boa Vista, que não foi assim muito longa... Sim, mas o Major entrava pelo balneário adentro muitas vezes, ainda com o charuto aceso. Claro, pronto. E dava um berro, não é? Como é? Se é preciso dar aí uns cachaços a alguém para começar a jogar ou não? Ali na tua geração, naquele período, as pessoas do Benfica se interessam, portanto, para ir buscar aquele que se perspectivava que era o que tinha um potencial maior para esse tal finalizador. E tu estavas nesse naipe, é a razão pela qual o Benfica acaba por te ir buscar. E lembro-me perfeitamente dessa noite, da noite, e as horas é que veio um notário à casa do Sr. Manuel Damasio, que era o presidente, que o Zé veio contigo, e foi o notário aí, salvo erro, 1h30 ou 2 da manhã,
que o notário foi... E eu ainda fui para cima. É Ainda verdade, fui para o norte, é verdade. com o João Loureiro. E tu tinhas nessa altura, tu chegas ao Benfica com 21 anos, Sim. não é? E depois o Benfica interessa-se também pelo regresso do Sanches. Mas há aqui A maldade, vais falar na maldade, não é? da maldade e do profissionalismo que este tiveram. Sim, exato. Isto foi tipo março, por aí. Sim, portanto, ainda não se sabia Março, abril. se eventualmente Benfica e Boa Vista se iriam Iam à cruzar, final, sim. portanto, na final. Mas depois fomos à final da taça. E isso leva... Contra o Benfica, e eu ainda fui acusado de tentar falhar um gol, porque eu marquei um gol nessa final e sofri um penalti pelo Michel Bordão, e o Sanches marcou de penalti. E o Sanches fez um gol de livre e depois um penalti. Exato, um gol de... E o gol que eu fiz foi um cruzamento do lado esquerdo, o Simic cruzou e eu fui assim, quase tipo de carrinho, e quando toco na bola, a bola sobe, mas entra na baliza assim a subir e até bate assim na malha em cima. E houve malta do Boa Vista que disse: tu querias falhar o gol, tu querias mandar para fora e não conseguiste. E depois saiu... O Boa Vista ganha essa taça, depois há férias, eu venho para o Benfica e começamos logo mal. O Mister foi ao Brasil num torneio. Nós fomos a um Belo torneio. Horizonte, ao centenário do Cruzeiro. Nós fomos para o Brasil. Sim, sim. Tivemos lá uma semana ou 10 dias, perdemos os jogos todos no torneio. Sim. E no avião de regresso já se falava que o Mr. Manuel José podia estar de saída e não sei o quê. Começou logo a coisa assim um bocadinho torta, o campeonato. Depois perdemos em Vila do Conde na terceira jornada. Depois veio o Grêmio Sunas. E pronto, com o Grêmio Sunas temos muitas histórias. Que ele era uma figura, ainda hoje é. Eu acho que ele partiu um bocadinho mal de início. Nós, quando vamos para fora, temos que nos adaptar àquilo que existe, não é? E à cultura de um país, à cultura de um clube, de um balneário. E o Mr. Graham Souness assim trouxe, assim, se calhar um bocadinho a matar, Pé juntos. entre aspas, em querer mudar tudo e mais alguma coisa desde o início. E ele próprio, depois, publicamente, criticou alguns jogadores portugueses, que nós não metíamos o pé, que não dávamos tudo, e ele próprio nos treinos, muitas vezes, participava nos treinos e dava porrada. E dava porrada, porque ele ficava chateado por nós não darmos porrada. Não é? Volta e meia, houve ali entradas duras com ele, mas ele ficava contente. Não é? Sei lá, o Andrade de vez em quando também dava ali umas voadoras. Ele não se fez velho Não, mas ele tinha personalidade. Ele tinha personalidade, enfrentava tudo e todos, não tinha qualquer tipo de problema de enfrentar toda a gente. Eu tenho histórias com ele. Fomos uma pré-época para a Áustria e eu e um jogador austríaco no jogo pegamos-nos e o árbitro não nos expulsou, mas disse: pá, vocês é melhor saírem. E eu, ok. Mas eu e o rapaz austríaco continuamos a mandar vir um com o outro, não é? A caminho do balneário. E entramos no túnel, aquilo era um túnel e tinha assim um chão escorregadio, e eu sempre a mandar vir com ele comigo. Aparece um massagista que vem do balneário deles também ali no túnel, aparece assim de repente à minha frente e começa também a mandar vir comigo. E eu estava de pitões de alumínio e escorrego e caio. E cais. E eles apanham-me ali no chão, o massagista deu-me um pontapé. E eu a querer levantar, entretanto a malta do campo apercebeu-se que estava ali, os que estavam mais perto, começam a correr todos para o túnel, aquilo acabou o jogo, vumba, foi tudo para o túnel, não é? Tudo à molhada, não é? E depois fomos para o balneário, não é? De repente, eu estava no balneário, a ver se estava dorido, chega-me o Souness, quem é que foi? Eu disse: foi o número tal, não sei o quê. O Souness não diz mais nada, sai do balneário. Aquilo já estava a acalmar, eu fui direto ao gajo. Pum! Outra vez confusão. E ele não queria saber. O Benfica, para mim, em termos esportivos, foi tudo. Passei ali num período do Benfica que não foi o melhor em termos de gerais do clube, não é? Sim. Mas consegui concretizar também o sonho de ser campeão nacional pelo Benfica. Trapattoni. Com o Trapattoni. Uma pessoa espetacular, vivida, experiente, era fantástico. Muitas vezes
de chorar a rir, a proteção que ele dava a alguns elementos do 11 titular, não é? Porque ele sabia que muitas vezes, epá, o Simão, por exemplo, ele vivia, o Argel às vezes dava ali uma outra mais forte no Simão e ele punha as mãos na cabeça e o Simão, e não, vai para dentro, vai descansar. E ele geria assim um pouco, fazia-me lembrar o Mário Wilson também. O capitão. E o Trapatónio levou a dele sempre avante, um zerito, não é? Era. 1-0, 2-0, fecha a loja, está bom, vamos para casa. Exatamente. E foi muito pragmático nisso e soube unir a equipa e foi uma festa fantástica. Era uma figura carismática. Ele foi-se embora, logo assim, ele ganhou e foi-se Foi-se embora. embora. E porque ele até dizia, não, é melhor eu ir porque é a imagem que vai ficar é que eu ganhei. E foi-se embora. Acho que foi para o Stuttgart, na altura também recebeu uma proposta. O Mário Wilson tem uma história gira, nós íamos jogar com o Sporting. Então, nós estávamos no hotel, acabamos de almoçar e ele só dava o 11 antes de sairmos para o estádio. E estávamos ali, vou jogar, não vou jogar, um derby, um jogo importante. E lembro que estava eu, na altura estava eu, o João e o Luís Carlos. E vem o mister com a restante malta, não sei o quê, do staff, e passa ali ao pé dessa mesa e começa a falar connosco, né? Então, tudo bem? Estão a beber um cafezinho, não é? Mister, um café. Os outros foram embora, ele deixou o resto da malta ir embora, ficou só connosco, não é? Abraçou assim os três, assim, para nos juntarmos assim por cima da mesa e disse assim, daqui vão jogar os três. E foi-se embora. Para nós, eu estava a sentir que havia malta ali ansiosa, então ainda faltavam umas horas. E nós, eu acho que até algum de nós, mister, agora nem sei se consigo dormir ou não, agora à tarde. E eu, aqui jogam os três a titular. Com aquela voz. Jogar, descansar mais um bocadinho já em paz, a saber que ia jogar. Desde o início que eu cheguei ao Benfica, o João foi daqueles jogadores sempre também, ele tinha um bocadinho um trajeto vindo do Boa Vista, não é? E eu já o conhecia da seleção e, portanto, ficávamos sempre no mesmo quarto. Éramos colegas de quarto, sempre em estágios, em todo lado. E fomos jogar à Madeira com o Marítimo, à altura do Carnaval. E o Sunas, o que é que fazia nos estágios? O jogo devia ser tipo às 3 da tarde, sendo na Madeira, não é? Nós tivemos que ir no dia antes. Fomos no dia antes. No dia do jogo, ele pôs pequeno almoço facultativo. Depois a hora do almoço era tipo às 13, vá. Às 13 horas estava o almoço marcado, não é? Mas antes do almoço, tipo às 12h30, havia um passeio. Aquele passeio ali à volta do hotel. Para mexer um bocadinho as pernas. E ele até gostava às vezes o próprio preparador físico ia, fazíamos ali até no jardim do hotel uns alongamentos e tal. Eu e o João mandamos vir o pequeno almoço para o quarto. Eu agora não me lembro, sinceramente, se chegamos a tomar o pequeno almoço ou se e continuamos a dormir, não é? Ou se foi direto. Ou se foi a dormir direto. E ninguém... Eu lembro-me de acordar, olhar para o relógio e ver que passavam já tipo 5 minutos da hora que devíamos estar lá embaixo para sair. Não é? Porque ele reunia todos ali no hall de entrada do hotel e depois saía. Sim. João, estamos lixados, e agora o que é que vai acontecer? Não sei o quê. Entretanto, começamos a vestir, vemos na varanda já a regressar do passeio. E eu e o João descemos rápido e eles, quando estão a entrar no hotel, então eu e o João combinámos, Nuno, João, quando eles estiverem a entrar no hotel, nós... Mostramos. Pumba, e foi o que fizemos. Metemos ali, nem dissemos ai, nem eu e ninguém, não é? Claro. E os colegas perceberam, não é? Nós, armados em... não é? A pensar que tínhamos enganado o mister, não é? Tudo bem, tudo calmo, ok. Fomos para o quarto, descansamos mais um bocado. É hora de saída para o jogo, saímos, autocarro, saímos a horas, autocarro. Chegamos aos Barreiros, vamos deixar as coisas ao balneário, fazemos aquele ritual, vamos ao campo, não é? Estou na relva, vem o Sunas ter comigo, Nuno,
o Suna só falava inglês. Nuno, preciso falar contigo e só favor, chama-me o João. E eu, pronto, já fomos. Não é? E ele, entretanto, mandou toda a gente, lá está para dar a palestra, mandou toda a gente para o balneário e ficou comigo e com o João na relva, a falar. E pronto, o caldo entornou, não é? O caldo entornou porque era ele a falar comigo em inglês, não é? Tu a traduzis ao João. Eu a querer traduzir ao João e o João do outro lado... o que é que ele está a dizer? Queria perceber rápido o que é que ele estava a dizer, mas estava a sentir o que é que ele estava a dizer. Não é? Já fomos. Mas já fomos o quê? Epá, vai-nos deixar no banco. E ele disse, epá, vocês fizeram isto, isto e isto, não se dignaram sequer a pedir desculpa ao grupo, teve certíssimo. Claro. Não é? E ele, epá, não, ainda por cima vocês fazem parte dos capitães de equipa, o João era mesmo o capitão, eu era, não sei se naquela altura já seria, mas era um dos jogadores, se calhar, mais importantes, vá. E eu quero dar o exemplo, se não der o exemplo com vocês, Claro. não posso dar com os outros, vai ter que ser assim, epá, vocês vão ficar no banco. Ô João, vamos ficar no banco? Vamos ficar no banco. Eu faço ideia ao João. Mas porquê? Eu, calma, já falamos, tem calma. E pronto, e lá ficamos no banco, falei com o João, não é? E ele ficou muito chateado e eu também estava. Ele depois pegou em nós, foi dar a palestra e explicou, antes de dar o 11, explicou que é que vocês... estes dois meninos vão ficar de fora porque fizeram isto, isto e isto e eu não quero que se volte a repetir. E pronto, e nós tivemos que enfiar a viola no saco e, engraçado, eu acho, mas depois vamos confirmar, que foi a estreia a titular do Pepa. Foi. Nesse jogo, eu ia jogar e eu e o João fazíamos a dupla. Pois, o Pepa jogou no teu lugar, não foi? Jogou no meu lugar, eu lembro perfeitamente do Pepa vir ter comigo, o Pepa era mais novo e era muito humilde queria sempre aprender e gostava de estar connosco e nós também gostávamos muito dele. E o Pepa veio ter comigo, porque eu estava na Ásia, eu estava triste, não é? Estava ali, tinha ido, se calhar, o balneário dos Barreiros, tem um balneáriozinho fora, não é? Tinha aquelas escadas, tinha aquelas escadas. E eu e o João fomos para lá, falar para o empresário e falar para não sei o quê, para a mulher, para os filhos, a mandar vir com o Sunas, não é? Para alguém nos dar razão. Para alguém nos dar razão. E o Pepa veio ter comigo, epá, Nuno, desculpa. E eu, Pepa, mas desculpa o quê? Vou jogar eu, e então, e estás-me a pedir desculpa, mas é lá, marca-me a 2 ou 3 e vem-me dar um abraço, não tens nada a pedir desculpa. Vives, portanto, o período de Val Azevedo. Sim. Vocês também estiveram lá dentro, nós jogadores, na altura, não queremos saber dos negócios que se fazem, não é? Nós estamos focados ali. E os jogos, Estamos focados nos treinos e nos jogos, o que estão a fazer à nossa volta, a nós passa-nos um bocadinho ali ao lado, não é? Sei lá, se calhar o episódio assim mais marcante, nem gosto muito de recordar, foi um célebre resultado negativo, muito negativo, que nós tivemos em Vigo. E depois no regresso tivemos problemas com os adeptos à chegada. O Val de Azevedo obrigou, na altura, os capitães a darem uma conferência de imprensa a pedir desculpa publicamente aos adeptos. Na altura houve ali um bocadinho de uma celeuma, porque se calhar os jogadores não estavam muito confortáveis, dispostos e confortáveis a fazer isso, porque percebeu-se também que era um bocadinho... vão lhe dar a cara por esta derrota. Não é? Claro. Eu tenho uma história curiosa com ele, curiosa e engraçada, que foi a quando da minha saída do Benfica para a Fiorentina. Nós tínhamos estado no Europeu 2000, correu-nos bem, à seleção, a mim também, em particular, correu muito bem. Foi o meu primeiro Europeu. Fomos de férias e eu interrompo as férias porque pediram para eu vir a Lisboa para fazer a apresentação da nova camisola. Acaba esse evento, eu vou embora, eu estava de férias, ainda tinha mais uma semana de férias, salvo erro, mas fui ao shopping, entretanto, ia ficar a dormir em Lisboa e só ia no dia seguinte outra vez para o Algarve, que era onde eu estava a passar férias. E eu já sabia que estava em Lisboa, ou que estariam em Portugal, uma delegação da Fiorentina e que iriam tentar levar-me para a Fiorentina. Eu já tinha falado com o Rui, mas a mim ainda ninguém me tinha dito nada. E eu estou no shopping e liga-me o presidente, Val de Azevedo na altura. Nuno, precisamos falar. Eu preciso que o Nuno vá ter ali ao hotel Tivoli com os dirigentes da Fiorentina, porque eles querem falar consigo.
já temos tudo acertado. Eu, ao Presidente, mas já temos tudo acertado com o Mar. Sim, já fizemos negócio, já autorizei a sua transferência para a Fiorentina. Foi um bom negócio para o Benfica. Eu agradeço em nome do clube. Ó Presidente, mas eu posso ir lá falar com eles, mas eu não sei se quero ir. Mas não há de querer ir porquê? Então, porque se calhar não é a equipa que eu mais desejo ir, ou porque se calhar eu estou bem no Benfica e não tenho vontade de sair do Benfica. Não, Nuno, mas vai ver que vai adorar Florença. Eu vou lá visitá-lo muitas vezes, porque eu tenho lá 45 minutos, 1 hora de Florença, que é Viareggio, depois conheci. Eu tenho lá o meu barco e vou lá ter consigo muitas vezes. Eu vou lá falar, mas, Presidente, eu não sei se quero ir. Vamos ver. Pronto, nesse dia à noite foi realmente ter com a malta da Fiorentina. Não ficou nada acordado nessa noite, porque eu, a meio da reunião, eu disse, não, eu vou ficar no Benfica, fui para casa. Porque eu abandonei essa reunião. Eu disse, não, porque a proposta que me estavam a fazer, eu disse, não, eu fico no Benfica, que estou bem, com essas condições eu prefiro ficar. Eles, não sei se vocês se lembram, eles vieram cá também para falar comigo, mas para desviar um jogador que vinha para o Porto nesse ano, que era um avançado também, um Leandro, que ele chegou a fazer exames médicos no Porto, mas eles foram ao Porto reunir com ele e desviaram-no para a Fiorentina. E, portanto, saio, vou para casa, entretanto, a caminho de casa, liga-me o Rui Costa, como é? Rui, não vai dar, não é? Pensa melhor, não é? Fui para casa. Adormeço, eu acordo de manhã com barulho, nem sei que horas eram, com barulho na minha persiana, que estava um amigo meu a tirar pedras na persiana, farto de me ligar, eu não atendia o telefone, tinha som e não acordava, e era um amigo meu, Nuno, a malta da Fiorentina está doida para falar contigo outra vez, o Rui já me ligou, tens que ir ter com eles, mas eu não, já disse que não, mas eu o telefone, tinha N chamadas não atendidas, do Rui, na altura ainda é, o Giancarlo Antonioni, estava cá com eles, e lá fui ter com eles, e depois lá acordamos, chegamos a acordo, e pronto. Não cheguei a conhecer o barco do Presidente Vale Azevedo, não cheguei. Na Fiorentina, nós ganhamos a Taça da Itália no primeiro ano. Eu, quando saio daqui... Foste tu que marcaste? Fui eu que marquei. Aquilo era 2 mãos. Nós fomos a primeira mão empatar, um igual não, nós fomos ganhar 1-0. Fora. E depois em casa, na primeira parte estava 1-0 para eles, e depois eu na segunda parte faço um igual que nos dá a taça. Há uma história porreira com o Mancini, que era ele o treinador. Eu fui para a Fiorentina, o treinador era o Fatih Terim. Um turco, foi ele que me quis mesmo levar. Fizeste 2 gols. Porque eu fiz 2 gols à Turquia, e ele estava lá no estádio a ver e tal. Já tinha assinado pela Fiorentina e pediu para me contratarem e tal. Quando chego a Florença, vou para um hotel para assinar no dia seguinte, e à noite encontro o Terim, conheço, não é? E janto com ele, e depois vem alguém do clube deixar-me uma camisola para eu vestir no dia seguinte na apresentação, e eu vejo o número 9. Eu, não quero ser o 9. Não quero ser o 9, disse-me o Terim. Não quero ser o 9 porquê? 9? Eu, eu quero o 21. Eu já jogo o 21 há muito tempo, jogo o 21 na seleção, eu não quero o 9. Tinha acabado de sair o Batistuta. E eu até disse ao mister, que eu não sou o Batistuta. Atenção, convém dizer às pessoas que eu não sou o Batistuta. O 9 até acho que ninguém devia usar. Depois de usar o Batistuta, ninguém... Ele, então, mas o 21, telefonou para um diretor, quem é que é o 21? Era o Mauro Bressan. O mister ligou logo ao Mauro Bressan na altura, com um tradutor, porque ele ainda não falava italiano, falava assim inglês, e o Bressan lá disse, não há problema. Mas podemos já anunciar o 21 amanhã? E ele disse, sim, não há problema. Okay. E assim foi. E, portanto, eu com o Fatih Terim tinha ali uma moral, e jogava sempre. O Mancini chegou, fez 2 ou 3 treinos, tínhamos jogo logo, e ele pôs-me no banco.
Sem te dizer nada. Sim, e eu, não é? Nós já sabemos como é que é, não é? Claro. Então, chegaste agora. Eu, Isso está a mudar. eu estou a jogar sempre. Tu chegaste agora e a única alteração que fazes sou eu, que me pões no banco. Eu pensei, a opinião que tens minha não deve ser muito boa, não é? Claro. Portanto, ele ia-me pondo, ia-me tirando. Começam a sair notícias nos jornais que eu podia ir a caminho do Paris Saint-Germain por troca com um avançado que ele queria. Íamos para estágio, em janeiro, e o treinador adjunto batia-me assim à porta do quarto. Posso falar contigo, Nuno? Era um gajo porreiro, também tinha jogado. E, mas porquê é que tu não queres ir para o Paris Saint-Germain? Eu, Ângelo, eu quero ficar. Eu não posso dizer ao mister que pode-me deixar no banco. Mas olha, eu vou provar-lhe que ele está enganado. Vou provar-lhe que ele está enganado. Eu não quis ir, fiquei, comecei a jogar mais, comecei a ganhar confiança com ele, comecei a jogar mais. O Mancini tinha acabado a carreira nesse ano, mas tinha acabado no ano anterior, e ele tinha feito um ano de treinador adjunto com o Mr. Eriksen. O Eriksen na Sampdoria. Na Sampdoria Ou na Lazio. Acho que foi na Lazio já, ok. Só que ele depois saiu da Lazio de adjunto para vir para a Fiorentina. Ele parecia um jogador ainda. E ele era um craque. Como jogador foi um craque. Claro. E ele pegava-se muito com jogadores que ele não percebia, que não conseguiam fazer aquilo que ele fazia. Ele pegava na bola, punha, não consegues pôr a bola ali, porquê? E o Mauro Bressan dizia, isto quem me dera. Quem me dera ter os seus pezinhos. Dizia assim. Eu fui ganhando confiança com ele e nessa final eu marco o golo. Não é? E no final, sabes quando tu sentes tens aquela sensação que ele está a dizer obrigado, mas ele não fala. Agarrou-se a mim, a dar-me um abraço e assim a bater-me nas costas, como quem. Obrigado. Obrigado. Passado anos, eu vou para o Blackburn Rovers, ficamos em Manchester a viver, havia lá um café, uma vez ia a entrar, e quem é que ia a sair? Mancini. E ele estava a treinar, ele estava no Manchester City. Com o treinador adjunto ao lado dele, o mesmo. O Ângelo. Abraçaram-me, e ele estava com uns amigos italianos. A primeira coisa que ele disse a um amigo foi, abraçou-me aqui, este jogador foi o primeiro gajo que me deu um título. É verdade. Foi ele o culpado do meu primeiro título na minha carreira de treinador. A seleção aparece, ainda estavas No Boa Vista. No Boa Vista. Na Seleção Nacional lá, sim. Eu tive a sorte e felicidade de pertencer sempre aos quadros da seleção, mesmo a partir do sub-15. Outra história que me venderam foi que a minha geração de sub-15 foi a primeira vez que a Federação criou uma seleção de sub-15. E fomos a um torneio na Bélgica. Um torneio na Bélgica que era o torneio da CE. E ganhamos o torneio. E eu estreiei-me nesse torneio, ganhamos a final à Espanha. E lembro perfeitamente, esse torneio foi fantástico. Nós éramos putos, 15 anos, é a primeira vez, seleção nacional. E os meus pais foram de Amarante para a Bélgica de carro. De carro? Ver o torneio. Eu marquei o gol da final. Lembro perfeitamente que a minha mãe só me dizia ao fim do jogo que o meu pai só chorava e que dizia já posso morrer. Porque eu marquei o gol da final com a camisola da seleção. Falámos de vários treinadores, de vários homens que são grandes nomes do futebol mundial e temos que falar também de Scolari. O ano 2004 não começa nem termina da melhor forma como nós queríamos, mas depois acho que é um passo que já tinha sido dado em 2000. O Mr. Scolari, eu acho que acima de tudo ele teve esse cuidado, esse dom de também unir não só os jogadores cada vez mais, como família, mas também de chamar uma maior atenção aos portugueses sobre a seleção. E depois, lá está, cada treinador tem a sua maneira de gerir o grupo, de gerir as coisas, as situações. Ele foi contra, provavelmente, muitas situações que, se calhar, a maior parte das pessoas não concordavam,
algumas vezes teimoso, ou a maior parte das vezes, pois algumas, muitas vezes teimoso, mas acabou por levar sempre dele chegamos às meias finais, acabou por fazer um grande trabalho aqui na nossa seleção e eu durante o europeu andava a discutir com a minha mulher para onde ir de férias. Escolhemos a Grécia, mas sem nunca pensar que íamos à final com os gregos, não é? Foi escolhida a Grécia, não é? Como nós sabemos, perdemos a final com os gregos. E isto foi dia 4 de julho, a final, à noite. Eu faço anos a 5 e chego a casa já depois da meia-noite. E havia uma festa surpresa para mim, dos meus amigos, organizada também pela minha mulher, e eu não tinha vontade de festejar. Com a azia. No dia a seguir, vou para a Grécia, de férias. Não é? Tínhamos tipo uma semana ou 10 dias marcados, já não me lembro bem. Fomos a Atenas, depois de Atenas, aquilo foi em Creta, Heráclea. E no dia a seguir de manhã, então um pequeno almoço, vou para a praia, estou lá, de repente sinto assim um toquezinho nas costas, eu olho e era o Fissas, o meu colega do Benfica, campeão europeu, não é? Pela Grécia. Eu, Fissas, o que é que estás aqui a fazer? E ele, Nuno, o que é que tu estás aqui a fazer? E eu vim passar férias, não sabia que tu vinhas para aqui. E ele, não, nós viemos todos. Eu, mas todos quem? E ele, a seleção toda veio. O dono do hotel ofereceu-nos uma semana grátis para todos. E eu, estás a brincar. E ele, não, olha para ali. E estavam lá eles todos a dizer adeus. Eu, E pronto, estavam ali todos. E, pá, tive uma semana a tentar evitar, sempre, claro, não é? Mas o Fissas, macaco, sempre a ver onde é que eu estava. De vez em quando mandava um empregado da praia trazer-me um suminho e o gajo dizia em inglês, com cumprimentos do Fissas. E eu olhava e eu fazia assim, e a da mãe. Foi um tiro em cheio, pá. Para eles, para os gregos, aquilo foi uma loucura. Eles estiveram em festa. Eu acho que eles ainda hoje estão em festa. Há um europeu que, para mim, o europeu de 2000, o europeu em que o Humberto é o treinador, aquela equipa, para mim, talvez fosse aquela que mais gostei. Naturalmente que, quando se é campeão da Europa em 2016, nós abraçamos todas as seleções, e abraçaremos sempre esta do Fernando Santos. Mas essa foi do Humberto, era foi uma grande seleção. E foi jogava bem. Foi uma geração também em que apanhou ali várias idades de jogadores, não é? Com a chamada geração de ouro, o Rui Costa, o Figo, o João, o Paulo, o Fernando Couto, o Vidal Bahia, que tinham ganho os mundiais de 89 e 91. Em 89 e 91 e já estavam ali num patamar das suas carreiras muito bom, um grande nível. E o Mister Humberto Coelho também teve essa capacidade e competência de saber montar bem a equipa, de gerir também essa seleção. O primeiro jogo com a Inglaterra, 20 minutos, 2-0, se calhar lá dentro pensamos, vamos sair daqui hoje com um cabaz, como se costuma dizer, e conseguimos dar a volta ao jogo, 2-2 ao intervalo, e depois eu marquei o golo da vitória, e depois tivemos uma pontinha de sorte no jogo seguinte, estávamos empatados e que foi o Costinha entrou a 3 ou 4 minutos do fim do jogo com a Roménia e marcou o golo da vitória e garantimos o apuramento logo aí. Depois ganhamos 3-0 à Alemanha já apurados, não é? Já estávamos apurados e o Mister fez algumas mexidas e o Sérgio marcou um hat-trick e mais dores de cabeça para o Mister Humberto. Acabou da pior forma, com o lance do Abel Xavier, com aquelas questões no final do jogo em que eu próprio também me insurgi contra o árbitro. Acabei suspenso uns valentes meses, eu e mais 2 ou 3. A seleção da França era fantástica, tinha muita classe. Mas nós também tínhamos, mas foi um jogo difícil. Nós começamos a ganhar, mas depois na segunda parte eles começaram a mostrar o porquê de serem tão fortes. O Zidane começou a abrir o livro, nós empatamos, eles empataram e depois surgiu aquele lance do Abel,
Podia ter feito golo antes, teve uma hipótese de Verdade, cabeça, faz uma defesa, o Barthez o Barthez, fez uma grande defesa, e depois aquele lance da mão, que o Abel jurava a pé juntos que não era mão. Não foi mão, foi Nós não tínhamos o VAR ali para ver, nem tínhamos telemóveis na altura para alguém nos dizer logo rápido, e eu fui para cima do árbitro, porque aquilo para nós estava a ser uma injustiça, não é? Acabou. E nós ainda estávamos ali na esperança que ele falhasse. Não sei se te lembras onde é que ele pôs a bola. Pôs mesmo a bola ali no ângulo e pronto. Mas foi um grande europeu. Olha, Nuno, é a imagem de marca aqui no nosso sagrado balneário terminarmos com uma história que faça sorrir as pessoas lá em casa, não é? Tu conviveste ao longo da tua carreira. Posso contar uma que de certeza que provavelmente se irão rir, mas eu não posso é dizer nomes. Pá. Depois quem tiver a ouvir, que se acuse. Claro. Fomos aos Jogos Olímpicos, éramos uns miúdos, 19, 20 anos, alguns mais velhos, mas 21, 22, 23. Primeiro nós fomos aos Jogos Olímpicos e ficámos logo muito tristes, porque primeiro não ficamos Na aldeia na aldeia olímpica. olímpica. O futebol, Não ficava. na altura, não sei agora, mas na altura era um caso à parte. E, portanto, nós não vivemos esse espírito de estar na aldeia olímpica, do resto das modalidades. O futebol era um caso à parte, cada um ficava no seu hotel e na sua cidade. E nós ficamos em Washington. Os 3 primeiros jogos foram em Washington. Mas depois fomos jogar a Miami. E aí ficámos um bocadinho contentes, não é? Porque fomos a Miami e passámos lá uns 5 ou 6 dias para fazer um jogo com a França. Fomos a Miami e o Mister Nelo Vingada decide dar uma tarde livre. E nós toca a ir para Miami conhecer as praias. South Beach. E então eu meto-me num táxi onde já estavam 3 ou 4 colegas meus, já mais 5 ou 6 táxis cheios de jogadores, e vou com eles, não é? E saímos ao pé de uma loja e eu vejo todos, a maior parte dos jogadores, todos a entrar para lá. Eu vou ver, entro, Miami Inc. Tatuagens. Eu, okay, esta malta veio para aqui com uma loja de tatuagens. Então, nós passamos a tarde toda dentro de uma loja de tatuagens, a maior parte das horas. Eu ia saindo, porque eu não fiz tatuagem nenhuma, não é? E houve 5, 6, 7, 8 jogadores que me toca a fazer tatuagens. E eu, olha, isso não sai mais. E, não, espetáculo. Estava muito na moda, e hoje em dia ainda está, mas na altura, fazer a tatuagem em Miami, naquela loja, não sei o quê, então a malta toca a aproveitar, quem gostava, não é? E eu toca ali a aguentar com eles, de vez em quando vinha cá fora, passeava 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, mas eles estavam ali, eu entrava, eles aos berros, né? A tatuagem, e pronto, ok. Não vou dizer agora nomes, não é? Não interessa, mas malta, pronto, com tatuagens em todo de lado. todas as maneiras e feitiços em todo lado. Vamos para o hotel, já ao fim da noite, e eu estava com um colega do quarto, ele agora, e os outros colegas vão perceber, mas o meu colega do quarto fez uma tatuagem. E eu estava no quarto, não é? A ver televisão, ele meteu-se na casa de banho, e eu continuei na cama a ver televisão, e ele continuou na casa de banho, e eu de repente comecei a estranhar ele tanto tempo na casa de banho, e vou a tentar abrir a porta, estava fechada, e o que é que se passa? E começo a sentir assim soluços de choro, não é? E eu, o que é que se passa? O que é que se passa? Eu não devia ter feito isto. E agora isto não sai. E agora? Porquê é que eu fui fazer uma tatuagem? E não ficou nada bem feito, eu não gosto nada disto. E eu, olha, isso agora vai contigo para a Copa. Entretanto, já refez. Já refez a tatuagem. Entretanto, já chegaram aí umas técnicas que ele conseguiu refazer a tatuagem. Mas nem vou dizer quem é, e vou poupá-lo à tatuagem que fez. Parece um cantinho, mas acho que é um cantinho com muita história, não é? É o último balneário, não é? Sim, este é o último, que eu representei o último clube. Pá. Acabou-se. Foram muitos anos, 25. Sagrado balneário com Edith Fernandes. Missa, faça lá alguma coisa, meta a miúda, que ele não fazia nada. Meta-me. Então, atenção, Missa, meta lá a miúda. Convido-te
Não era para mim, Claro, nunca. Eu fui uma mas tu ratolas, quer dizer, portanto, houve uma que se mostrou ali um bocadinho biqueira, tu para aí. Não, isso foi bem assim. Eu vou contar a história como foi. Direito ou esquerdo para ti? Ah, sim, como os matrecos. Como os matrecos. É tudo igual. De repente batei à porta e alguém vem à porta e olha, e é o selecionador. E ele mete assim a cabecinha e ela fecha na porta e ele fica assim com a cabecinha. É só para ser, que podem ficar mais um bocadinho.